nossa igreja é uma igreja, ela nasceu em 1922, lá na fazenda da minha bisavó, e aí era a congregação dos Abéis, falava, né? Lá no sítio, em Narandiba não existia. Era uma vilinha, mas não tinha igreja. Aí em 1943, aí trouxe a igreja do sítio, né, da roça, para o patrimônio, em Narandiba. E a igreja de Narandiba era congregação da igreja de Pirapó. Tanto que ela foi organizada a Narandiba foi organizada em 1962. Então, eu nasci em 57, foi 5 anos. Eu pertenci, a gente, todos os trabalhos de Pirapó, inclusive tem fotos, né, dos trabalhos de Pirapó, trabalho de Narandiba, nós éramos congregação. Então, por isso que a gente conhecia bastante a igreja de Pirapó. Eu estou aqui na igreja de Pirapó agora, nessa nova etapa, desde 1986. Mas a gente conhece a história, porque meu tio, irmão do meu pai, né, que é pastor, Lízias, está até nessa galeria aí. Ele foi pastor aqui na igreja de Pirapó de 1960 a 1971. Nos anos 60, era aquele templozinho, né, quadradinho, não sei se vocês já viram alguma foto. Era um templo, ele era pequeno, mas era muito animada a igreja. A igreja tinha muito trabalho, ela tinha aquelas sociedades. Começava pela Liga Juvenil, depois tinha a mocidade, chamava UMP, depois tinha a Sociedade de Senhoras, que eram as mulheres, tinha a Sociedade Varonil, que eram os homens, né? E a igreja tinha o culto de quarta-feira enchia. O culto de quarta-feira é um culto tradicional das igrejas reformadas. A gente fala culto de quarta-feira, que é o culto de quarta-feira no meio da semana, né? Tanto para frente como é o meio. Então esse culto de quarta-feira era um culto de louvor, estudo, né? Naquela época o pessoal vinha, lotava a igreja de culto de quarta-feira. A escola dominical muito forte, né? E a gente participava da escola dominical, era uma coisa muito boa. A igreja naquela época, dos anos 60, da qual, falando um pouco mais de antiguidade, né? Ela era uma igreja muito ativa e muito forte. Tinha culto não na igreja, era culto nos lares. Sempre sexta-feira, né? Culto de sexta. Aí a gente fazia um culto nos lares, dava muita gente também. E sábado era um pouco, sempre mais era o trabalho dos jovens, né? Mas o trabalho da igreja era a escola dominical, culto à noite no domingo, culto de quarta-feira e um culto nas casas. A UMP chamava União de Mocidade Presbiteriana Independente, chama UMP, né? Chamava, né? Ainda chama, acho que tem ainda, não sei. E então tinha a Federação do Presbitério de Assis. Então o que é a federação? A junção das UMPs do presbitério. Aí tinha a confederação, que era a junção das federações do Brasil todo. Então fazia os congressos, eu tive o privilégio de participar de uns 2 ou 3 congressos nacional, né? De 4 em 4 anos, dava 5 mil, 6 mil jovens. Nossa, Eu participei em 74 num congresso nacional em Londrina, inscrito, tinha 4.800 jovens. Caramba. A igreja era muito forte nas federações. Você é mais novo do que eu, você sabe como é que chama? As redes sociais, isso aí são coisas, o celular, né? E a facilidade de você falar, não vou na igreja hoje não, você clica aqui e assiste um culto. Ou online, ou então um culto gravado de uma igreja que você escolhe. Então o pessoal se acomoda, né, ao comodismo. E hoje falta o compromisso. Antigamente não. Vou dar um exemplo. Nós morávamos no sítio lá perto de Narandiba, da onde nós morávamos para vir em Anhumas, são 22 quilômetros para vir na escola dominical. E a gente porque aí fazia assim, como era longe, então era a igreja de Anhumas. A gente fazia escola dominical e fazia já o culto, porque não tinha jeito de voltar. Como é que você ia voltar?
Entendi. né? Então havia um maior compromisso. Eu lembro, o compromisso, a gente tinha um compromisso muito sério com a igreja, né? Você tinha um compromisso, os pais traziam a gente, por exemplo, meu pai, né, que é de uma linha tradicional. Minha mãe já veio, já se converteu já com 15 anos, né? É, logo que ela se converteu, casou com 16. Mas meu pai não, meu pai vem vindo de uma tradição antiga, né? De compromissos Então a gente foi vendo aquilo, e não só a minha família, todos os amigos antigos que a gente vê aí, tinha aquele compromisso muito sério com a igreja. E agora hoje não, eu acho que existe é uma falta de compromisso muito grande. Um Ah, relaxo, não, se der eu talvez? vou, se não der eu não vou não. Você entendeu? Antes não, você ia, se der eu vou e se não der eu vou também. E vinha. Até ontem eu fiz a liturgia e eu falei, na igrejinha antiga, tinha umas plaquinhas escritas assim, silêncio e oração. Então quando você adentrava no templo, você ficava em silêncio e não dormia, né? Você ia ficava orando. Não precisava ajoelhar. Até hoje tem gente que chega a joelho. Não fazia isso. Você ficava quietinho. Você ouvia um mosquito voar dentro da igreja, a igreja cheia. E então a referência, a reverência com a igreja era muito respeitada. Era os estudos muito profundo, né? A igreja de Pirapó, ela foi formada pela família Machado, família Teixeira e Machado. Essa família, eles vieram de uma igreja tradicional independente de Borda da Mata, Minas. O sul de Minas foi um rincão muito forte da IPI do Brasil, nos anos 40, 50 e 60, né? Só que aqui foi bem antes. Então, no ano de 1927, essa família saiu de Borda da Mata, lá em Minas, e compraram uma fazenda. Essa fazenda aqui do Valdir Assef, essa fazenda aí. Como eles eram, e o reverendo Alfredo Borges Teixeira, que é um dos fundadores da igreja independente, né, quando saiu da presbiteriana. Então, a igreja, quando eles chegaram aqui na fazenda, a primeira coisa que a dona Maria da Paixão Machado, uma senhora de idade, o esposo dela já tinha falecido, a primeira coisa que ela fez foi o salão de cultos. Eles fizeram as casas, mas já fez o salão de culto da igreja presbiteriana, um ponto de pregação, falava. Aí quem vinha o reverendo Sherlock Nogueira, o provisionado Benedito Cruz, o reverendo Lotufo, o próprio reverendo Alfredo Borges Teixeira, né, que era, se você vê, ele foi o primeiro pastor, né, da congregação, né? E quando eles instalaram em 1927 ali, não tinha alguns moradores nessa região aqui. E os primeiros moradores que chegaram na cidade de Pirapó foi em 1938. Então você vê a igreja, não a organização. Ela foi organizada dia 1º de outubro de 1944. Mas sim a implantação do trabalho presbiteriano independente, que fundou esta igreja, ele é mais velho que a cidade. Ele é de 1927. Né? Nossa. Aí o que acontece? O reverendo Alfredo Borges Teixeira, ele tinha um sítio aqui, né? E ele teve visão. Lá embaixo está começando uma vila. Vou doar esse terreno aqui, que é aqui onde nós estamos hoje. Esse mesmo terreno foi doado por ele para fazer implantar a igreja aqui, né? Aí como a família Machado era uma família grande, aí o que eles fizeram? Quando a dona Maria Paixão, acho que ela estava viva ainda, quando começou a cidade fazer vila, começaram a ver, eles trouxeram o templo para cá. A igreja nossa foi organizada, igreja de congregação para a igreja, em 1944. Então, eu acho que a referência da igreja é a palavra. Entendi. Né? A palavra boa, um testemunho, porque ela tem fundamento, né? Tem oração, tem o estudo bíblico, fundamento na Bíblia. Fundou na Bíblia, na palavra de Deus, que é aí, o maior compêndio teológico que nós temos é a Bíblia, né? Eu, eu tinha 14
14 anos. Foi em 1900, dia 9 de março de 1973. Na igreja de Nerandiba, o reverendo Osmar era pastor lá. E nós viemos do sítio, né, para o culto. E ele pregou em Isaías, aquele texto que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele falou sobre a pregação, a conversão de Isaías. Aí aquilo tocou o meu coração, porque se Isaías precisou de conversão, e eu. Aí quando ele fez um apelo, eu fui à frente. Nossa, na minha família, a igreja era só família, aquilo foi, né, um choque. E aí eu fiz minha pública profissão de fé. O Osmar era o primeiro ano de pastorado dele. E a primeira profissão de fé do pastorado dele foi eu, que eu fiz, né? Eu tinha 14 anos. Aí com 15 anos eu fui diácono. E teve eleição, tive 18 votos para presbítero. Ia ser presbítero com 15 anos. Então foi fundamento, e meus pais, né? Principalmente meu pai e minha mãe, a primeira coisa que a gente a gente ganhava era uma Bíblia. Aprendeu a ler, ganhava uma Bíblia, né? E eu cresci muito, Eu lembro que eu tinha um tio que ele era muito estudioso na palavra, e inclusive a mulher dele é da família Machado, dos fundadores da nossa igreja. Os livros dele ficaram em casa. E aqueles livros, eu bebia aqueles livros, né? Tanto que com 15 anos, no ano de 1973, eu tinha 14, né? Aí eu sou de Abril, fiz 15 anos, eu fui para um seminário. Eu fui para o Instituto Bíblico João Calvino em Arapongas, e eu me formei com 18 anos. Formei professor, claro, na época era normal, né? Não tinha colegial naquela época, era o normal, então você terminava o normal. Aí eu terminei o seminário e viajava, né? Com 14, 15 anos, nós viajávamos naquele Paraná fazendo evangelismo, tudo. Então tudo isso cresci dentro da Igreja Presbiteriana Independente, né? E em 1978 eu entrei no nosso seminário, em São Paulo, lá na Catedral Evangélica, no edifício Eduardo Carlos Pereira. Aí sou da turma de 81. Mas não seguia o pastorado, mas Deus tem abençoado minha vida muito nisso aí, né? Amém. E tudo isso foi base dentro da Igreja Presbiteriana Independente. O nosso fundamento é a Bíblia. O que é a Bíblia? A nossa única regra de fé e prática. Então nós temos que firmar na palavra, né? E a palavra é tudo. E eu acho que o nosso fundamento é a Bíblia. Naquela época, esse trabalho de evangelização, professores secundários, né? Assim, eu era professor da igreja, né? Da escola dominical e tal. Então, era um trabalho evangelístico, porque como a igreja estava crescendo naquela época, né? Então tinha esse tipo de trabalho. Então fazia trabalho no sítio, fazia trabalho E você vê que teve uma época, essa igreja tinha 4 ou 5 congregações, ponto de pregação. Mirante, tinha lá, como é que chamava aquele local ali? Era Vila Rica, Fazenda Mosquito. Lá na Fazenda Mosquito e era uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, a turma ia tudo de caminhão, nessa turma toda, fazer aquele culto ali naquele local. E tinha ponto de pregação, né? E a diaconia da igreja da IPI, ela era formada mais por mulheres. E o projeto social da igreja, ela era quem assumia esse projeto social era meio diaconal. Mas não era só cesta básica, eu fui diácono em Narandiba, nós éramos em 5. Que gostava tudo parente, né? E o que a gente fazia? Eu era menino naquela época, tinha 14 anos, né? Aí você chegava naquelas casas bem pobres, né? Era casa de barro, você barreava a casa, barreava o chão, tirava tudo, jogava fora tudo aqueles móveis, punha tudo, comprava tudo móveis novo, né? Enchia a despensa deles, pegava aqueles colchão, queimava tudo de criança, tudo ali, queimava aquele tudo e tal, cortava cabelo das crianças. Aquela época é a época do piolho, né? Então você tinha que ter
Então esse era um trabalho, e tem pessoas que são marcadas até hoje com esse tipo de trabalho, né? E não sei se você viu aqui, você veio, ela veio, né, no culto de aniversário da minha mãe, um testemunho de uma menina de Narandiba. Hoje, aquela família, são 42 convertidos. A minha mãe tem um problema na perna, nós morávamos no sítio, o médico proibiu ela de morar no sítio. Nós mudamos para a cidade, mas nosso sítio, então por isso nós mudamos para Narandiba, porque tinha um sítio lá, tinha leite, tinha tudo, as coisas estavam lá. E fomos morar numa casa vizinha desse pessoal que estava chegando do Nordeste, tudo pequenininho assim, era 7 filhos. E o casal saía, o marido trabalhava na época da usina Capivara, estava fazendo lá em Porecatu, e a mulher saía de madrugada o boia fria, apanhar algodão, aquelas crianças ficavam naquela situação, não tinha nada assim, sabe? Aí minha mãe pegava aquelas crianças, cortava cabelo, fazia roupinha para elas, sabe? Até roupinha, né, de baixo, aquelas coisinhas que minha mãe arrumava com tudo. Aí quem dava banho, comprava sabonete. Nossa, olha, vamos tomar banho com sabonete. A irmã Ivanilde deu sabonete. Aí falava assim, o que a senhora quer em troca? Você está fazendo isso para nós? A mãe dela falou, quero que elas vão comigo na igreja domingo. Aí minha mãe subia para a igreja, subia aquelas 7 criancinhas. Hoje, estão tudo na igreja. Tem presbítero, tem tudo, você precisa ver os filhos, tudo. O louvor é tudo família deles. Então, esse era um trabalho social da igreja. Porque você tem que falar de Cristo, certo? Você tem que falar de Cristo, mas se você não tentar tirar a pessoa, fazer alguma coisa, nem que seja pequena. Aí, uma vez, tem uma cidade aqui, Santo Antônio do Guapeí. Aí, nós íamos viajando e paramos assim, na sombra, compramos umas frutas e a serviço, né? Só ia homens assim. Aí um amigo meu estava sentado assim, olhou atrás de onde nós paramos na sombra, tinha uma pessoa deitada. E esse amigo meu estava numa situação muito difícil, né, financeira. Aí ele falou assim, vida é essa aí, ó. O cara deitado aí, não está pensando em nada, não tem nada, não tem... O cara deu uma olhada assim, você não tem vergonha de falar isso? Não, rapaz, eu estou deitado aqui, estou sem almoço, estou sem comida, estou sem roupa, estou sem nada, e você vem falar um negócio desse para mim. Aí que ele tocou. Aí nós, como a gente era cristão, né? Aí fui acertando o homem, o que o senhor precisa? Ele estava sem uma camisa toda rasgada. Aí arranquei minha camisa, tinha outra dentro. Eu fiquei sem camisa ali, depois eu vesti dentro do carro. Eu vesti a camisa nele, você vai dar sua camisa para mim? Vou, veste ela aqui, ó. Aí falou, o outro pegou, tirou o tênis, deu para ele. Aí oramos com ele, lemos o texto da Bíblia com ele, falou, embora. Não sei o que eu quero. Mas isso que você não pode só chegar e falar de Cristo para a pessoa. Você fala de Cristo e o cara está lá deitado sem camisa, sem sapato, com fome. É muito difícil. Ele pode até se converter. Deus é poderoso, ele pode. Eu já vi testemunhos, né? Mas você tem que fazer alguma coisa. E naquela época se fazia muito isso. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. E não só a cesta básica que a mesa diaconal faz, né? É um trabalho, mas não só isso. Tem muita coisa. Se você for sair e andar, você vê muita gente precisando. Os filhos da igreja, nesse frenesi aí da vida fora da igreja, eles têm que ser diferentes. E isso aí cabe aos pais, cabe depois à igreja, né? Que é o pastor, conselho, jovens, aqueles mais, né? Para dar conselho, para dar um auxílio, porque não é fácil. Para os jovens não é fácil. Eu louvo a Deus, eu tenho meus 2 filhos, a Mariana e o Juninho, e eu e minha esposa, nós crescemos aqui. Minha esposa era professora de escola dominical, ela trabalhou muito tempo com as crianças, desde pequenininha era uma vocação dela, né? E depois veio para a mesa diaconal e tal. Aí depois ela faleceu, meus filhos ficaram pequenininhos comigo, mas é grande a responsabilidade. Sim. Mas eu orava com eles, eu tinha Bíblia com eles, graças a Deus, estou na igreja. Eu louvo a Deus. Você já foi na praia e um brinquedo chama Bimorangue? Você conhece? Não conheço. Não conhece? É um que você joga e volta? Isso, é. Sei. O Bimorangue.
Eu sempre falo que o jovem é um bimorangue. Você joga o bimorangue. Por que que você brinca com ele na praia? Que ele volta, né? Porque ele não tem galho. Joga ele na cidade aqui. O que que vai acontecer? Ele vai enroscar Sim. num galho de uma árvore. Então, o jovem hoje, ele fica ansioso para dar um giro. Mas se ele tem uma base cristã, ele volta. Agora o perigo é ele enroscar em algum lugar. Entendi. Você entendeu? Porque se ele enroscar, é muito difícil para voltar. Até eu li ontem uma escrita que eu fiz um plágio do Joel Júnior sobre o barulho da maçaneta. Né? O melhor barulho para um pai e uma mãe, quando eles estão à noite, é o barulho da maçaneta. Porque o filho está voltando. Ele chegou. E junto com a maçaneta vem o barulho das chaves. Não existe música para um pai e uma mãe melhor do que essa. Mas fazer o quê? No dia ele sai de novo. Você vai segurar um filho de casa? Não vai. Mas aí você fica em oração, pai e a mãe ficam em oração, pedindo a proteção de Deus, esses jovens, para que ele não aconteça nada com ele, porque o mundo está aí, né? E aí o pai fica deitado, ouve a ambulância, uau, 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 uau. Carro da polícia, passa um carro cantando pneu. Daqui a pouquinho, o barulho da maçaneta. Né? Que os nossos jovens valorizem a oração dos pais, né? E valorizem a leitura da Bíblia. Né? Eu digo assim, a minha base na minha vida foi Bíblia. Agora eu digo assim também, os pais têm que dar muito apoio para os jovens, principalmente referente à igreja, né? Referente à vida cristã, à vida de igreja. Trazer, vir junto. Então eu digo assim, eu acho que a pessoa quiser vir para um local onde, principalmente quem tem filhos, ou quem é jovem, né, ainda, a igreja tem a base, e a base é a palavra, né? A palavra é a base. Você vê a nossa igreja reformada, ela tem louvor, ela tem liturgia, ela tem entrega de dízimo, mas a base é a palavra. O púlpito, o pastor tem que, por isso que o pastor da nossa igreja ele é tempo integral. Ele tem tempo para estudar, quando supor, ele vai pregar domingo, ele já começou antes, mas vamos supor, começa na segunda-feira a preparar, a orar, a ler, pega aquele monte de livro, põe ali, né? Mas a Bíblia é aqui, não é só livros também não, né? A Bíblia é a base que vai norteando as outras leituras. Então eu digo assim, se a pessoa quiser vir, né, para uma igreja que tem base, nós temos base. Para criança, para o jovem, né, para o adolescente e para o jovem. E para o adulto também, né?